Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui. Há uma palavra de Deus para você e que vai mexer com a sua estrutura, eu tenho certeza disso. Vai trabalhar em você, na sua forma de ver o mundo e também na sua maneira de ver os teus filhos. Se você ainda não tem, mesmo assim vai fazer muito sentido para você. Eu só quero te pedir um favor antes de a gente entrar na mensagem, algo que é muito importante para fazer com que a mensagem vá ainda mais longe. Um favor muito simples: curte o vídeo, aqui embaixo tem um botãozinho para você curtir. Curte o vídeo. Ai, ai. Obrigado, tá, pelo apoio. Curtam quando você estiver vendo também. Curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ponto. Tiago está dizendo: peçam sabedoria, que o Senhor dará a vocês. Quer ver? Há uma diferença muito grande de inteligência e sabedoria. A inteligência, você nutre ela. Você faz uma faculdade, você fica mais inteligente, mais informação, sabe? Então, quanto mais você aprende, você fica mais inteligente. Agora, a sabedoria se distingue da inteligência. Você pode ser extremamente inteligente e não ser nem um pouco sábio. Assim como você pode ser sábio, mas ainda não ter tanta inteligência. Porém, se você tem sabedoria, você vai buscar a inteligência. A inteligência não te faz buscar a sabedoria, mas a sabedoria vai te fazer buscar a inteligência. Você já viu alguém que é muito inteligente, mas não sabe a hora de falar? Não sabe a forma de tratar as pessoas? Você já viu gente que sabe de medicina demais, tudo termo, e ele vai conversar com alguém leigo e ele fala com todos os termos que é inerente à medicina? Ou seja, ele é muito inteligente e nem um pouco sábio. Porque do que adianta falar e não ser compreendido? Entende? Você já viu alguém que trata alguém mal porque na cabeça dele ele é superior à inteligência? Coitado, não passa de um tolo. Porque se fosse sábio, usaria a sua inteligência a favor do outro, nunca contra ninguém. Entende? Isso é a sabedoria. A sabedoria, ela acelera a inteligência também, quando demais ela também dá uma freada. Ela nos equilibra. Eu já vi tanta besteira às vezes faladas por gente tão inteligente, justamente pela falta de sabedoria. A sabedoria, ela é importante para nos dar a hora de falar, como viver. E a coisa mais importante, que é o tema dessa mensagem, é a capacidade de resolver conflitos. E a capacidade de resolver conflitos, ela é extremamente importante e ela define muito o nosso amanhã. Quem tem habilidade, capacidade, sabedoria para desenvolver conflitos, nunca é paralisado dentro da sua história. Porque o conflito sempre se torna um degrau para um próximo nível, para um novo momento com o Senhor, para uma nova experiência, para se reinventar, entende? Perceba, a crise, nós falamos talvez em alguma mensagem da série já, mas a mesma crise que destruiu empresas fortaleceu outras. Pegou-se o vento a favor, transformou a empresa numa vela e o vento levou em polpa. Entende? Sabedoria para resolver conflitos. Eu tive uma experiência na minha casa, cujo qual não vou entrar em detalhes, porque eu não quero ser um fofoqueiro da internet. Né? Mas eu tive uma experiência que ficou claro que a capacidade de resolver conflitos é uma determinante para frear uma história promissora. Sabe, quando eu vi essa cena, quando isso aconteceu dentro da minha casa,
eu imediatamente me lembrei de homens de Deus, homens da Bíblia. Perceba, homens como por exemplo José, homens como por exemplo Moisés, homens como por exemplo Neemias, homens que tiveram da parte do Senhor grandes problemas para resolver. Você imaginou Noé? Deus disse para Noé: Noé, vou mandar chuvas sobre a terra, constrói uma arca. Esse é o projeto, essa é a medida, esse é o tamanho, esse é o material. Faz. Imagina, Noé não precisava de um problema a mais, mas solucionar esse problema garantiria para ele uma vida longa e um start de uma nova geração. Ou seja, todos os problemas que vêm em nossas mãos, todos têm uma coisa no final: solução. E a solução sempre é a coroa do problema. Toda missão que Deus nos dá, todo propósito que Deus nos entrega, nada mais é do que um problema. O que é um problema? Algo que vai necessitar a minha capacidade de ver de maneira diferente, de ter resiliência, que é suportar sem quebrar, de, sofrer suor, lágrimas, mas se eu conseguir vencer o problema, eu terei a coroa de viver o que? A solução, o final. Mas há um problema aqui, que é que nós estamos nos deparando com uma geração, e talvez estamos formando uma geração que não sabe lidar com nenhum conflito, que não foi preparado a ser frustrado, por exemplo, que a frustração paralisa. Talvez você que vai me ouvir agora vai entender um pouco de maneira diferente, mas se você tiver a minha idade, a gente teve a mesma vida muito parecida. Quer ver? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Quem aqui começou a trabalhar com menos de 15 anos de idade? Levanta a mão. A gente odiava, não odiava? Eu ia de bicicleta trabalhar, andava 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. Pergunta, tinha juízo para isso? Nenhum. Vivia caindo de bicicleta, queria ir empinando para o trabalho. Mas o desafio me foi gerando responsabilidade. Sabe o que é engraçado? O primeiro tênis de marca que eu comprei foi um tênis de R$125, que eu comprei em 5 vezes de 25 pila. Quando eu fiz essa responsabilidade, eu criei para mim um problema. Só que esse problema me fez trabalhar para pagar. Entende? Eu fui exposto. Agora, dá uma observada na nossa galerinha que está vindo aí. Fala em trabalho, fala em responsabilidade. Olha para os nossos filhos, para os nossos pequenos. A gente não está mais expondo a frustração, porque na nossa cabeça, a nossa frustração não pode ser repetida na vida dos nossos filhos. Os nãos que a gente recebeu não pode ser repetido na vida dos nossos filhos. Meu lindo, não se esqueça que tudo que você viveu foi o que gerou você aqui. Mas a crise é: o que eu faço com os problemas que vêm na minha mão? Você já viu gente que faz tempestade em copo d'água? Minha mãe falava essa expressão quando eu era criança: tu faz tempestade em copo d'água. O que é fazer tempestade em copo d'água? Um copinho de água. Eu consigo fazer parecer uma tempestade. Sabe o que é isso? Um problema pequeno eu maximizo e torno ele grande demais. Eu digo, oh meu Deus, eu não vou conseguir. É simples, é só porque a minha perspectiva sempre é maximizar aquilo que nem é tão grande assim. E não sei se você percebe, mas o problema é subjetivo. Irmão, um homem com gripe é diferente de uma mulher com gripe. Um homem com gripe é um homem que vai morrer. Eu sei porque eu sou assim. Eu entro em despedida. Senhor, recolhe a minha alma. Eu mando áudio para minha esposa: traz água no quarto. Irmão, a minha esposa com gripe, vida normal. Só uma dor de cabeça, tá com febre, tá para morrer, andando, pega filho, dá mamar para outro, joga outro no chão, e o pau tora, irmão. Por quê? O problema é subjetivo, depende muito da tua perspectiva, a tua resistência. Um homem doente é um homem que vai morrer, uma mulher doente é normal. O homem, se menstruasse, morria. Pensou que cena horrível?
Deus. Irmão, eu ia falar assim: desisto. Parto para o Senhor agora. Uma que eu nem posso ver, né? Você entende? O problema é subjetivo. Agora, a natureza de resolver tem que ser objetiva. A natureza de encarar tem que ser objetiva. Se eu sei que eu tenho um propósito, se eu sei quem eu sou no Senhor, eu preciso olhar de frente. Eu preciso encarar com hombridade. Eu não posso abandonar o barco porque o problema parece ser grande. Pelo contrário, meu lindo, eu creio no Deus que eu sirvo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A palavra que eu tenho de Deus sobre mim é maior do problema que vem contra mim. Eu preciso olhar o problema na perspectiva que Deus analisa o problema. A minha ótica tem que ser a ótica do Pai. Enquanto muitos esmorecem, muitos maximizam, eu tenho que aprender a olhar com a perspectiva de Deus. Não há impossível, não há nada que Deus não possa fazer, não há tempestade que Ele não possa acalmar, não há nada que Ele não possa mudar a situação. Então a minha perspectiva sempre tem que ser acessada pela perspectiva de Cristo. Se Ele me deu o problema, aí, meu lindo, eu não posso abandonar a missão enquanto não acabar. O problema foi feito para ser resolvido, e isso tem que ser gerado na gente a partir do início da nossa história. Olhe para os nossos filhos. Eu tenho 2 garotos, o João e o Noah. Sabe por que meu filho está aprendendo a português rápido? Porque eu no começo não aceitava que ele fazia assim. Eu falava: o quê? O que é isso? Eu estou causando um problema para ele. Eu vou ter que aprender a falar, senão meu pai não vai entender. A gente sabe o que ele quer. A gente sabe, sim ou não? Mas por que a gente não causa um problema? Porque a gente sempre está minimizando tudo. A gente está evitando frustração. A gente está deixando de dizer não para os nossos filhos. Os nossos filhos estão sendo educados às vezes muito mais pelo um iPad, pelo um iPhone, do que propriamente por nós, porque a gente não quer problema para eles. Ai, pai, eu quero o iPad, pega. Ai, filho, pai, eu quero o iPhone, pega. Ai, pai, eu quero ir lá, vai. Ai, pai, eu quero, vai, porque a gente não quer causar problemas. A gente diz o seguinte: eu não quero que o meu filho passe pelo mesmo que eu passei. Só não esqueça que tudo que você passou gerou o homem e a mulher que você é agora. E se o que você é agora é alguém de valor, de caráter, de respeito, não prive os teus filhos daquilo que você experimentou, porque foi justamente esse o combustível para tornar você quem você é. Entende? Não se trata de violência, de reproduzir violência. Não se trata de reproduzir maus exemplos. Pelo contrário, você pode reproduzir apenas de uma maneira diferente, com valores corretos, mas não deixar de produzir aquilo que torna alguém resiliente. Dizer não. Sabe, eu gravei uma mensagem agora: aprenda a dizer não. E sabe, para mim é difícil, porque eu tenho que viver a mensagem. Meu filho, ele é apaixonado pelo meu pai e pela minha mãe. Óbvio, todo neto é apaixonado pelos avós. Só que se deixar, ele dorme e mora lá na casa do vô e da avó, porque lá não tem regra. Eu quero bolacha, pega. Yakult, pega. Danoninho, top, pega. A minha mãe, ela anda atrás do meu filho com um paninho assim: quer comer alguma coisa? Imagina, é um céu. Só que a vida não é um céu. A vida não é um mar de rosas. E aí eu estava viajando, meu filho estava 2 dias na casa do meu pai. Eu cheguei de viagem, meu filho tem que voltar para casa. Eu não estava nem querendo me matar a saudade de mim não, irmão. Ele quer a paz. Eu chamei ele no FaceTime. Ele já assim, ó: pai, eu quero ficar na casa do vovô, pai. Aí dentro de mim faz assim: deixa, tadinho, é tão bom para ele. Mas o meu lado pai diz assim: não, rapaz, seja homem. Aí eu falei: filho, no FaceTime, irmão, volta para casa que o papai está te esperando agora aqui. Mas pai, filho, não tem choro. O choro não é negociação com o pai, você sabe disso. O choro não é ferramenta de negócio, filho. Ou é um bom argumento ou vem para casa. Aí você vai dizendo: nossa, mas se Deus quiser,
eu vou criar um garoto que quando tiver o primeiro problema, vai saber como resolver o problema. As frustrações nos preparam para resolver os grandes problemas. Os nãos nos preparam para a vida, nos tornam homens. Sabe, como é triste quando a gente recebe alguém na nossa casa que o filho não tem autoridade do pai sobre ele. Já viu uma criança assim? Que o pai já desistiu da criança faz hora. O pai já fala assim: pode falar você. Irmão, eu não aceito que ninguém brigue com meu filho, porque eu sou o pai dele. Quem toca o terror sou eu. O fogo no parquinho, quem taca sou eu. Ninguém tem autoridade para fazer isso. Só que se eu perder a autoridade, o mundo vai fazer por mim. O colégio vai fazer por mim. Os amigos vão fazer por mim. Então quando eu olho para uma mensagem como essa, aprenda a resolver os seus problemas, eu já estou olhando não só na minha vida, na sua vida, eu estou olhando na construção da nossa geração. Porque daqui a pouco nós envelhecemos. E eu não vou pregar para adolescente. Vai ser estranho, é um velhão lá tentando ser descolado. Não sei o quê. Não. Eu vou crescer junto com a minha geração. E eu quero pregar para vocês velhinho também. Vocês velhinho, eu velhinho. Nós tudo velhinho, abraçadinho, né? Com soro. Sabe, nós tudo velhinho, maduro. Mas a gente olhar para os nossos filhos e serem homens de valor, mulheres de valor, cheias de Deus, aprendendo a viver a vida e não criadas por coisas superficiais, por banalidades. Mas isso também é para nós um problema. Se te falta sabedoria, peça sabedoria, que o Senhor te dará. Amém. Jesus nos dá sabedoria, Pai. Nos faz enxergar o que os nossos olhos carnais não enxergam. Nos faz medir o tempo, nos ensina a contar os nossos dias, Pai. Para que nada paralise a nossa história, interfira na nossa geração. Nos torna pais que criem filhos preparados para frustrações da vida, para que sejam fortes, eficazes, Pai. Deus, em nome de Jesus, que não haja desistência, suicídio, abandono de missão dentro da nossa história. E que em nome de Jesus, Pai, seja produzido em nós resiliência para suportar a vida, mesmo quando ela bate de volta. Em nome de Jesus, homens de valor, mulheres de valor, Pai. É isso que cremos, é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém.